Tu, ó Deus, na nossa vida, cada dia mais, Deus, tomando, enchendo completamente o nosso ser, tomando, enchendo completamente a nossa vida. Espírito Santo de Deus, faz o teu querer nesta noite, faz o teu querer nas nossas vidas, faz o teu querer em cada coração, Senhor. Queremos ouvir a tua voz doce, suave. Queremos ouvir o teu falar, que é tão agradável ao nosso ser. Queremos ouvir o teu falar, Senhor. O teu falar que nos instrui. Queremos ouvir, Senhor, a bendita voz. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, enche-nos, enche-nos o ser, enche-nos o ser. Amém. Poderia apagar essa luz no meio, agora pode acender os ventiladores, tá bom? Não tem problema, não pode acender. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 8. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 8. Hoje nós vamos estar falando sobre como lidar com a nossa consciência. Se alguém não achou, não tem problema, porque será projetado aí na tela. Diz o versículo de número 1: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, e livros da consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? O tema desta noite: como lidar com a nossa consciência. Creio que Deus colocou essa palavra no meu coração nesta noite, porque as nossas mensagens, as mensagens que Deus tem nos dado, elas são mensagens proféticas. Acho que é um pouquinho menos de agudo, hein? As nossas mensagens, elas são ao mesmo tempo proféticas, são mensagens de ensino e são mensagens evangelísticas. Por quê? Nós reunimos esses três elementos na mensagem do domingo,
Haja visto que nós não temos escola bíblica. Uma escola bíblica no domingo de manhã, geralmente o nosso culto de ensino, nas quintas-feiras, ele não é tão frequentado que nem no domingo. Então nós reunimos no domingo à noite os 3 elementos: o ensino, a pregação evangelística e ao mesmo tempo a pregação profética. Os irmãos que gostam mais do aquela coisa toda, né? Sabe, lá, sem menos, ao menos saber o que foi pregado, às vezes estranha, porque o nosso jeito é um jeito bem de ensino. Mas o que permanece, o que fica, o que modela o caráter, o que transforma a vida, não são as emoções, mas é o ensino da palavra. É o ensino da palavra que transforma. Emoção é bom, mas passou dali, já não tem mais efeito nenhum. A emoção só tem efeito no presente, no momento dado, mas depois já não tem. Já o ensino fica. Aquilo que você aprender hoje, você vai levar durante a semana, vai permanecer no seu coração durante todos os dias, vai te instruir e vai formar o nosso caráter. Amém? Portanto, prestem bastante atenção. Se puderem anotar, melhor ainda. Quantos que já estão em outros lugares fazendo até missões e muitas vezes dizem: pastor, aquelas anotações que eu fazia dos sermões que eu via na igreja estão sendo úteis agora, porque agora Deus está me usando para pregar essas palavras, para levar essas palavras a outros. Então, ninguém sabe. Quem sabe amanhã, depois, você é um missionário lá fora, lá no campo, você vai ser o mestre que vai ensinar outras vidas. Aproveite. Olha, eu, desde os primeiros dias da minha conversão, eu tenho agendas e agendas cheias, carregadas de palavras que eu ouvia, de sermões que eu assisti, eu sempre anotando. E foram tão úteis nos primeiros anos de ministério. Eu sempre utilizava aquelas anotações, e muitas nem utilizei, mas ficaram guardadas, estão guardadas até hoje. Serviram para estar modelando caráter, serviram para estar transformando a minha vida. E eu louvo a Deus, porque eu sempre gostei de aprender a palavra. Amém? Quantos aqui nesta noite querem aprender com a palavra de Deus? Amém? Para isso nós estamos aqui, para aprender a palavra de Deus. E nós temos, queridos, em nós, todos nós temos uma consciência. O que é a nossa consciência? É aquela vozinha interior que muitas vezes nos diz o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Você ouve essa voz que fala dentro de você? Para alguns, a consciência é chamada de acusador divino. Por quê? Nós temos o acusador, que é o inimigo, Satanás, o nosso adversário. A palavra de Deus já diz: adversário quer dizer o nosso acusador. Ele nos acusa dia e noite diante de Deus. Mas a consciência é diferente. Ela não nos acusa simplesmente para apontar o nosso pecado, para mostrar o nosso erro, para mostrar que somos falhos. Eu acho que ainda está dando um pouquinho de microfonia, se puder tirar o agudo um pouco mais, melhor. Ela não nos acusa só para mostrar que somos falhos, para mostrar que estamos em falta, mas a consciência, ela nos mostra aonde erramos, o que nós poderíamos ter feito melhor, onde nós poderíamos melhorar. Esse é o papel da nossa consciência. E o texto escolhido para isso foi exatamente esta passagem, onde uma mulher apanhada em adultério, ela é apresentada a Jesus, e os seus acusadores logo, imediatamente, recorrem à lei de Moisés, somente para o proveito deles. Porque, na verdade, tanto a mulher como o homem, os dois deveriam ser apedrejados. Mas onde está o homem aqui nessa situação? Com certeza, trataram de dar um perdido nele, e só aparece a mulher.
Cadê o homem? Porque em Deuteronômio 17 está escrito que os dois deveriam ser apedrejados se caso fossem pego em algum ato que quebrasse a lei de Israel e os mandamentos divinos, a aliança de Deus. E na verdade aqui apresentam uma mulher a Jesus. Todos aqueles fariseus, aqueles escribas religiosos, e a gente tem cansado de dizer que religião e religiosos são problema sério, porque na verdade a religião muitas vezes exclui a lei principal, que é a lei do amor. Estava ali aquela pobre mulher que foi infelizmente apanhada naquela fraqueza, na falta dela, e todos os demais com pedras na mão, prontos para matar aquela mulher de tanto apedrejar. Está dando para ouvir bem aí atrás? Tá joia, beleza? Maravilha. Mas Jesus, na sua infinita bondade, misericórdia, ternura, ele nem sequer olhou fixamente para aquela mulher, já para não constrangê-la mais ainda do que ela estava. Ele se abaixou, escrevendo na terra. Ninguém sabe até hoje as palavras que Jesus escreveu. Aliás, Jesus em todo o seu ministério nunca escreveu um livro, nunca escreveu uma página. A única escrita que ele deixou foi aquela que ele escreveu na terra e com certeza se apagou com o tempo. Mas o que ele estava escrevendo pouco importa. O importante é que ele não quis olhar nos olhos daquela mulher para não constrangê-la. E todos ali, pedras em mãos, prontos para começar o ato do apedrejamento. Quando Jesus é interpelado, ele simplesmente diz: bom, pode começar. Aquele que estiver sem pecado pode atirar a primeira pedra. No mesmo momento começou-se a ouvir plat, 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 plat. Não eram pedras jogadas contra aquela mulher, mas eram pedras caindo das mãos daqueles fariseus e sendo lançadas ao chão, porque cada um deles, segundo a palavra em João 8,9, que está aí projetado, diz: mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos. Que maravilha, hein? A voz da consciência. A voz da consciência, quando ela fala, é impossível não ser ouvida. A Bíblia diz que todo homem tem essa consciência, que é um mecanismo, é um dispositivo dado por Deus para que os homens possam ser julgados, mesmo quando não há lei. Os irmãos sabiam que até o indígena que está no planeta, na ilha mais distante, que nunca ouviu falar do Evangelho, você sabe que ele vai ser julgado pela própria consciência? É isso que diz a palavra que está escrita em Romanos capítulo 2, versículo 15. Através da consciência, a lei de Deus está inscrita em nossos corações. Diz: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. A pessoa mais distante de Deus, a pessoa mais distante do Evangelho, a pessoa que nunca sequer ouviu falar da Bíblia, essa pessoa no juízo final, se não tiver a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, ela será julgada pela sua
sua consciência. A consciência da pessoa será o árbitro, será o juiz entre ela e Deus, porque ela não poderá dizer: olha, eu nunca ouvi a lei de Deus, olha, eu nunca ouvi me dizerem se isso era certo ou errado. Mentira! Porque a consciência desta pessoa o ensinou, a consciência dessa pessoa o instruiu, a consciência dessa pessoa mostrou a ela todas as vezes que ela estava certa ou que ela estava errada. E exatamente em decorrência do que ela fez com a voz da consciência dela, ela será julgada. Maravilhoso esse dispositivo de Deus, hein? Esse dispositivo que nos mostra quando estamos certos, fazendo a coisa certa, ou quando estamos fazendo a coisa errada. Mas como eu posso lidar com essa minha consciência? Consciência às vezes se torna um problema para a gente, não é mesmo? Muitos. Até no dia da ceia, na semana da ceia, tem um problema terrível, porque chegam aqui, diante da mesa do Senhor, diante do pão, diante do vinho, e imediatamente algo começa a lhes dizer no coração: ah, mas você fez isso essa semana, ah, mas você fez aquilo outro, ah, mas você está assim, ah, mas você está assado. Como lidar? E como diferenciar se é a voz da minha consciência ou se é o acusador, Satanás, o adversário? Sabe por quê? Como eu disse no começo, a consciência é chamada de acusador divino, mas ela não nos mostra que estamos errados simplesmente para nos acusar, mas para nos instruir, para mostrar como nós devemos proceder. Já a acusação de Satanás é realmente para nos derrubar, é realmente para nos deixar para baixo, é realmente para nos lançar por terra. Então isso quer dizer que nós temos duas vozes aqui, ó, martelando na nossa consciência. Temos a voz da consciência própria, a própria voz da consciência, e temos a voz do acusador. E além disso, muitas vezes quando a consciência nos acusa, a voz do acusador, ela vem em seguida, ela vem no mesmo instante e nos tenta amainar a consciência, nos tenta aniquilar a consciência, nos tenta neutralizar a nossa consciência e nos diz assim: mas isso não tem problema, todo mundo faz assim, que mal tem? Ah, não tem problema, você não está prejudicando ninguém, você não está cometendo um pecado tão grave. Não é assim que acontece? A consciência nos mostra que erramos, a consciência nos mostra que falhamos. Logo em seguida, uma outra voz vem dizer: não tem problema, todo mundo faz isso, isso é a coisa mais normal, você não está prejudicando ninguém, afinal, tanta gente faz coisa pior. Ah, mas nós estamos no Brasil, ah, mas isso é assim mesmo, ah, mas isso é assim, assado. Não é assim que acontece? Essa segunda voz não é a voz da consciência divina, é a voz de Satanás, que está tentando neutralizar a nossa consciência e ao mesmo tempo querendo que nós permaneçamos no nosso erro. Então essa mensagem ela é trazida para nos ensinar como é que nós podemos lidar com a consciência, como é que nós podemos diferenciar a voz da nossa consciência com a voz de Satanás, com a voz do acusador. Olha o detalhe: Satanás, ele não é nem onisciente, ele não é nem onipresente, ele não pode estar em todos os lugares, e ele também não sabe o que está passando na nossa mente. Ele não tem o poder de penetrar na nossa mente e descobrir os nossos pensamentos, mas ele tem um poder terrível de instilar pensamentos na gente, e os seus pensamentos são sempre destrutivos. Ou ele quer aniquilar a voz da nossa consciência, ou então ele quer nos acusar, ele quer nos derrubar. Então, mas eu tenho certeza de uma coisa: nessa noite todos nós vamos sair daqui aprendendo como lidar com a voz da nossa consciência.
Se os corintianos deixarem, né? Mas eu creio que vão deixar sim. É terrível isso. Bom, existe uma consequência quando nós não ouvimos a voz da nossa consciência e tentamos aniquilar essa voz. No Salmo de número 32, que é um salmo escrito por Davi. Vocês sabem que Davi, ele foi o maior rei que Israel teve, poeta, salmista, homem que teve uma intimidade muito profunda com Deus, homem que realmente Deus exaltou. Só que houve um tempo na vida de Davi que Davi falhou. Davi era um homem de guerra, ele matou muita gente, é verdade, mas isso fazia parte do contexto da história. Ele era um comandante de guerra, ele era um comandante de nação, ele comandava exércitos, então ele não podia se omitir de fazer isso. Mas ele falhou, teve uma falha um pouco mais grave, aliás, muito mais grave. Eu quero aqui abrir um parênteses. Alguém pode dizer, mas todos os pecados são iguais diante de Deus? Existe pecadinho, existe pecadão? Não, a palavra de Deus diz que não. Mas com certeza existem pecados que trazem consequências mais sérias, consequências maiores. É verdade ou não é? Tem pecado que você comete, prejudica você, prejudica a tua vida, prejudica teu corpo, às vezes não prejudica outras pessoas. Tem pecado que você comete, eu cometo que prejudica a gente, prejudica outras pessoas, prejudica a família, prejudica a igreja, prejudica tanta coisa. Todos os pecados são iguais, mas cada pecado tem uma consequência, e todos têm suas consequências. Dependendo da consequência do pecado, dependendo daquilo que o pecado fez na sua vida ou em outras vidas, há necessidade de uma confissão. E Davi havia pecado um pecado que trouxe consequências sérias. Ele adulterou com uma mulher, e depois desse adultério ele teve que praticar um assassinato, fazer com que o marido daquela mulher fosse morto, para que ele não soubesse que aquela criança que a mulher teria não era dele. Então Davi, ele se enrolou de uma tal forma, ele se emaranhou no seu pecado, aquilo trouxe consequências para o resto da vida de Davi. Aí está. Pecado são todos iguais, mas cada um traz consequências. E aquele pecado trouxe consequências para o resto da vida de Davi. A Bíblia diz que a espada nunca mais se afastou da casa de Davi. Houve guerras, filhos matando seus próprios irmãos. Houve na família de Davi incestos, houve na família de Davi traição do próprio filho com as mulheres de Davi. Houve um filho matando outro irmão. Tudo consequência do pecado de Davi. E durante algum tempo, Davi guardou aqueles pecados em silêncio consigo. Porque com certeza, como diz o Salmo 32, a consciência de Davi estava ali falando ao seu coração, mas ao mesmo tempo, a voz de Satanás no coração de Davi dizia assim: não, Davi, fica na tua, Davi, para que confessar, para que dizer que foi você? Davi, olha, se você confessar é pior, se você falar, abrir a sua boca, não vai adiantar, já está feito mesmo. Essa não era a voz da consciência, mas era a voz de Satanás. E diz a palavra de Deus no Salmo 32, Davi começa se expressando da seguinte forma: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Aí Davi está escrevendo no momento em que ele experimentou o perdão, ele experimentou a terapia curadora do perdão de Deus. Aí ele diz assim mais: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia,
é maravilhoso. É a graça de Deus na vida de Davi. E alguém sabiamente já disse que a graça, que é esse favor imerecido, esse favor que nós não merecemos, é algo tão maravilhoso, é algo tão bom, que aquele que experimenta a graça na sua vida tem a sensação de nunca ter pecado, apesar de ser cheio de falhas. Quando ele experimenta a graça de Deus, é como se ele nunca tivesse pecado. Ele diz assim, olha, agora voltando ao tempo em que ele guardou o silêncio consigo, em que ele não abriu a boca para confessar, ele disse assim: enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, escondidos do homem, porque de Deus ninguém pode esconder. E Davi sabia que o seu pecado estava diante de Deus dia e noite. Ele diz assim: o meu corpo definhava de tanto gemer. Davi estava definhando, tanto a alma como o corpo dele estava sumindo. Ele definhava, ele estava como se acabado. Aí ele diz: dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Olha, pensou? Ele se sentia como que numa terra deserta, o corpo definhando, a alma morrendo. Dia e noite ele sentia o peso da mão de Deus sobre ele. E ele diz mais: então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Ele simplesmente reconheceu que havia pecado, e não mais tentou encobrir a culpa dele com tantas lógicas, com tantos pensamentos contrários à consciência dele. Aí ele diz: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Por que será que o salmista diz assim? Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Há um tempo que Deus não pode ser encontrado por nós? O texto que está bem na porta diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. A palavra de Deus diz que Esaú, quando ele vendeu o seu direito de primogenitura, quando ele abriu mão da sua bênção, a palavra de Deus diz que mesmo depois, ele chorando amargamente, um choro de remorso, a Bíblia diz que ele não encontrou lugar de arrependimento no coração dele. O que é isso? É não encontrar o Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Portanto, todos que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Sabe quando o Senhor pode ser encontrado? É enquanto a nossa consciência estiver ativa em nós, ela estiver mexendo conosco, ela estiver nos cutucando, ela estiver nos impulsionando. É sinal que Deus ainda está perto, é sinal que Deus pode ser encontrado. Mas há um momento em que a consciência se encontra cauterizada, há um momento em que a consciência ela fica anulada, há um momento em que a voz da consciência já não pode ser ouvida. Se a pessoa cair nessa situação, já é. Ela não vai encontrar mais lugar de arrependimento no coração, como Esaú. Davi quase caiu nessa situação, mas ele orou a Deus, abriu a sua boca, confessou o seu pecado, enquanto podia achar a Deus. Uma dica, fica a dica: se você orou a Deus, confessou aí, mas esse pecado continua,
continua, a consciência continua martelando em você, é sinal que você precisa abrir a boca para mais alguém. Escolha um irmão que você confia. Escolha um irmão que você sabe que não vai sair abrindo a boca por aí. Escolha um irmão, uma irmã que você sabe que pode te ajudar. Confesse. A Bíblia diz: confessai uns aos outros as vossas culpas e orai uns pelos outros para serdes curados. Se você não encontrar um irmão assim, pode falar comigo. Pode ter certeza que daqui não sai para lugar nenhum a sua confissão. Mas não precisa ser exclusivamente para o pastor ou para a pastora. Pegue um irmão, uma irmã que você se sinta à vontade, se sinta bem, e que você sabe que não vai sair por aí falando para todo mundo do seu pecado. Conhece a história daqueles 4 homens que estavam numa mesa? E cada um começou a relatar qual era a sua fraqueza. Primeiro disse: olha, minha fraqueza é o sexo. Sou muito tentado pelo sexo. O outro disse: minha fraqueza já é o dinheiro. Eu gosto de uma coisa ilícita e tudo mais. O outro disse: a minha fraqueza é a preguiça. E o quarto disse: minha fraqueza é a língua, porque eu não posso ouvir alguma coisa, eu saio por aí dizendo para todo mundo. Coitado dos outros 3, né? Estavam perdidos então na mão daquele quarto que tinha a fraqueza da língua. Então nós temos que saber para quem nós vamos nos abrir, para quem nós vamos confessar, para quem nós vamos falar. Isso se você já confessou a Deus, mas você ainda sente acusar, ainda sente a sua consciência martelando. É sinal que o seu pecado ele trouxe consequências maiores. E pecados e consequências maiores precisam ser tratados de uma forma mais especial. Então você experimentará, como o salmista Davi experimentou: confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Aí você poderá dizer como salmista: tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Olha só, a alegria virá novamente na tua vida. Você deixará aquele estado de definhamento, aquele estado de morte, aquele estado que o salmista estava, em que ele já não tinha mais forças. Ele confessou o seu pecado, ele abriu a sua boca, o Senhor perdoou a sua iniquidade, porque a palavra do Senhor diz que não há pecado que o Senhor não possa perdoar, não há transgressão que seja maior do que o seu amor. E ele está pronto para perdoar e esquecer. Como um homem, ele tinha tanto, mas tanto peso no seu coração por algo que ele havia feito na sua juventude. E um dia ele perguntou a um homem de Deus: será que o senhor pode orar a Deus e ver se Deus fala alguma coisa sobre aquele pecado que eu cometi na minha juventude, que eu não aguento mais, isso está machucando-me por dentro, está me ferindo dia a dia? Porque a consciência, no linguajar de um indígena, o indígena uma vez foi perguntado, o indígena que não conhecia nada sobre Deus, nunca tinha ouvido falar do Evangelho, da palavra de Deus, e alguém perguntou: quando você faz uma coisa errada, o que você sente? E o indígena disse assim: eu me sinto como se tivesse um triângulo dentro de mim, e um triângulo girando, e dilacerando-me por dentro. Esse triângulo vai, olha, remexendo, triturando-me por dentro. Eu sinto assim toda vez que eu faço alguma coisa errada. Mas ele disse mais: só tem uma coisa, quando eu deixo para lá e não ligo muito para esse triângulo, parece que ele vai desgastando as pontas, parece que ele vai sendo desgastado nas suas arestas, e parece que ele não me fere mais. Aí eu já começo a praticar aquela coisa sem sentir mais aquela dor. Interessante.
a definição de consciência na voz do indígena, nas palavras do indígena, como se fosse um triângulo, me cortando, me dilacerando por dentro. Só que quando eu não dou muito ouvido a isso, não dou muito ligo para isso, parece que o triângulo vai se desgastando e já não me fere mais. E eu começo a praticar aquilo que antes me feria de uma forma livre. Isso chama-se a consciência cauterizada, a consciência desgastada, a consciência que a pessoa já não mais ouve. E Paulo, instruindo a Timóteo, diz que muitos, por rejeitarem a sua consciência, naufragaram na fé. Ninguém aqui quer naufragar na fé, né? Mas todos querem permanecer na fé até o fim. Então ouça a voz da consciência, aprenda a lidar com a consciência, não anule a consciência, deixe a consciência te instruir, como está escrito aqui no Salmo 32. Eu, Senhor, o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Olha, o Senhor quer nos instruir, o Senhor quer nos orientar, Ele quer mostrar-nos o caminho a seguir, Ele quer nos aconselhar e nos cuidar. E como Ele faz isso? Através da consciência, aliada à voz do Espírito Santo em nós. E Ele diz mais: não seja como um cavalo ou um burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Nós não somos como os animais irracionais. A diferença é que nós temos um racionalismo. Nós sabemos ser instruídos. O cavalo não, os animais não. Para ele correr, se alguém está montando nele, precisa passar as esporas. Ele entende com isso que é para ele correr. Se ele deve frear, precisa-se puxar a rédea, e as rédeas vão ferir ali, olha, em algum lugar que dói nele, e assim ele aprende. Mas nós não, nós temos a voz da nossa consciência, nós temos o Espírito Santo de Deus, que o Senhor Jesus disse que nos ensinaria, que nos instruiria, que nos consolaria, que nos mostraria como nós devemos seguir. E assim é, olha, muitas são as dores dos ímpios, dores por não obedecer à voz da consciência, dores por rejeitar a consciência, dores por rejeitar a instrução do Espírito Santo. Mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Quer estar sendo protegido pela bondade do Senhor? Ouça a voz da consciência. Deixe a consciência de Deus te instruir, te orientar, te mostrar o caminho que você deve seguir. Você vai estar protegido pela bondade do Senhor. Aí diz mais: alegrem-se no Senhor e exultem, vós que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Pastor, quem pode ser reto de coração? Quem pode ser justo? Explicando, todos nós somos justificados por Deus, considerados justos diante de Deus, porque aceitamos o perdão dele. Mas para aceitarmos o perdão dele, precisamos confessar que somos falhos, precisamos confessar que somos pecadores, precisamos confessar as nossas iniquidades. Correto? Quem são justos? Quem são os de caminho reto? São aqueles que o Senhor Jesus justificou, são aqueles que o Senhor Jesus Cristo, Ele perdoou. Mas para ser perdoado precisa o quê? Confessar as nossas culpas uns aos outros, e orar uns pelos outros para que sejais sarados. Gente, a confissão, ela tem um poder terapêutico na nossa vida, ela tem um poder de cura. Eu já vi gente morrer
levar a enfermidade para o túmulo, porque não abriu a boca, como o salmista Davi escondeu o seu pecado, a sua iniquidade, e foi se desgastando, foi se consumindo até morrer. Por outro lado, conheço pessoas que até mesmo na beira do leito de morte, abriram a boca para confessar e experimentaram uma restauração na sua alma, no seu corpo físico, e estão vivas até hoje, graças ao poder terapêutico, curador da confissão e do perdão. Gente, não vale a pena carregar consigo uma culpa que Jesus está pronto a perdoar, mas Ele quer que abrimos a nossa boca, conforme a primeira epístola de João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas se confessarmos, é a regra, a gente não tem como. Eu vou levando assim mesmo. Confessei a Deus, está tudo bem, mas a voz da consciência continua te mostrando. E o acusador, pior ainda, ele sabe que você precisa abrir a boca para mais alguém, ele continua te acusando. O acusador no seu ouvido, na sua mente, na sua consciência de noite. Você vai deixar ser consumido por isso? Você vai levar isso até a sepultura? Confessei-te o meu pecado, as minhas iniquidades não mais encobri. O Senhor foi fiel e justo, me perdoou, me purificou e me restituiu alegria, alegria. Há outros que pensam que o tempo é que apaga o pecado. Bom, hoje eu não vou participar da ceia, que essa semana eu fiz isso, aquilo, aquilo. Ainda estou. Mas o mês que vem, já passou um mês, eu já estou mais purificado pelo tempo. O tempo não apaga pecado. Você pode ter pecado hoje, você pode ter pecado nesse momento, mas se você confessou ao Senhor Jesus, experimentou a graça do perdão, a graça restauradora do perdão, não precisa esperar mais tempo algum. O tempo não vai fazer nada. Nós somos salvos, perdoados, purificados, justificados pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. Porque se não fosse esse sangue, nenhum de nós hoje poderia dizer que estamos justificados diante de Deus. Por mais justo que fôssemos, por mais corretos que fôssemos, nenhum de nós poderia dizer: estou justo diante de Deus. Nenhum! Que a própria Bíblia nos diz: porque não há um justo sequer, não há ninguém que possa dizer: não tenho falhas. Mas a graça de Deus, a graça que é esse favor imerecido, a graça que nos é oferecida gratuitamente na cruz, ela nos perdoa, ela nos purifica, ela nos justifica, ela nos redime, ela tira todo o nosso pecado, e nós somos considerados justos diante de Deus. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Gente, eu não cheguei nem na metade do que eu tinha anotado, mas eu creio que já é suficiente. Eu creio que a obra já está feita. Eu, como obedeço a voz do Espírito Santo e a voz da consciência, eu vou ficar por aqui. Mas ainda tem, olha aí, ó, tinha muito chão ainda, viu? Muito chão mesmo. Mas não
vai faltar oportunidade para nós falarmos mais sobre esse assunto. Eu quero que você curve a cabeça agora. Agora é um momento. Eu quis deixar esse momento para que, mediante isso tudo que você ouviu nessa noite, você pudesse conversar com Deus. Olha, participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo é algo sério. É sério. Pela primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, diz que o Espírito do Senhor diz: há muitos entre vós que estão fracos e doentes, e não tão poucos que dormem. Dormem, já não ouvindo mais a voz da consciência. Fracos e doentes como Davi esteve, por não mais reconhecer o seu estado, o seu pecado, por não mais querer ouvir a voz da consciência. E todas as vezes que nós participamos do pão e do vinho, nós temos essa oportunidade. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe do corpo do Senhor indignamente, come e bebe para a sua própria destruição. O que é isso? Comer e beber indignamente. Como eu disse, não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas estar em estado indigno é estar diante da mesa do Senhor, não reconhecendo o seu pecado, não reconhecendo as suas falhas, não discernindo o corpo do Senhor, não reconhecendo que no sangue de Jesus Cristo há cura, que nas chagas pelas quais Ele foi ferido na cruz está o nosso perdão, está a nossa restauração, está a nossa cura. Isaías capítulo 53, Ele foi ferido pelas nossas iniquidades, Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos curados. Isto é discernir o corpo e o sangue do Senhor. Saber que no corpo e no sangue do Senhor Jesus Cristo está a cura, está a libertação, está a restauração. Por causa dos nossos pecados, das nossas falhas. Agora, não discernir o corpo e o sangue dele é dizer assim: bom, eu tenho sido uma pessoa mais ou menos, eu tenho sido uma pessoa até bondosa, eu pratico atos de caridade, eu pratico atos de bondade, eu dou meu dízimo, minhas ofertas, eu participo dos grupos da igreja, eu estou nos ensaios, eu me dedico, eu venho aos cultos regularmente. Existem tantas pessoas piores do que eu por aí, não. O nosso pecado diante de Deus não difere em nada do maior assassino, do maior adúltero, da maior adúltera, do maior feiticeiro, da maior feiticeira. Todos nós merecemos a mesma condenação, mas pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sangue de Cristo vertido na cruz, nós fomos justificados. E discernir o corpo e o sangue do Senhor é reconhecer que nós obtivemos acesso a essa graça, acesso a essa mesa, acesso direto a Deus, não por merecimento próprio, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do sangue de Cristo vertido na cruz. Você consegue discernir o corpo do Senhor nessa noite? O corpo dele partido, rasgado na cruz, e o sangue dele derramado? Como nós discernimos isso? Entendendo que através desse sacrifício nós somos perdoados.
nós somos justificados. Mas se confessarmos os nossos pecados, confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei, e tu me perdoaste. Confesse a Deus agora, fale com Ele, converse, fale com Ele sobre o que está inquietando a tua alma. Pergunte a Ele se isso é a voz da sua consciência, se é a voz do acusador, o que é? Pergunte a Ele se Ele já te perdoou. Ouça a voz dele, Ele fala com você, Ele traz alegria, a voz do Senhor traz paz, a voz do Senhor traz uma doce calma, tira toda a perturbação.
pecado. Semelhantemente, depois de cear com o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento, a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Então, em memória do Senhor, participemos dele todos. Podem distribuir. Todos que estão com a sua consciência purificada podem participar sem problema algum. Todos que já reconheceram Jesus na sua vida podem participar. Temos nos examinado a nós mesmos, Senhor. Temos visto as nossas falhas, os nossos pecados, nossas transgressões. E reconhecendo que somente no Teu sangue, Jesus, há perdão. Somente através da Sua morte na cruz nós podemos ser justificados. Não existe outra forma. Já confessamos a Ti o nosso pecado. E somos pecadores, cheios de falhas, cheios de transgressões, mas crendo, nos apoiando, não nos méritos próprios, mas na premissa verdadeira, única, que o Teu sangue, Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado, de toda injustiça, de todo ato que cometemos que não deveríamos cometer, e de tudo que nós não fizemos, que era para nós fazermos. Mediante a isso, apresentamos nossas vidas a Ti, e também apresentamos a Ti esse pão e esse suco da videira, que nesse momento estão representando para nós o Teu corpo rasgado, o Teu corpo totalmente dilacerado naquela cruz, e o Teu sangue totalmente puro, derramado por nós. Assim sendo, nos apropriamos desses elementos, e através desses elementos também do nosso perdão, da nossa justificação. Tomai e comei dele todos.
graças a Deus.